Agora, para dar início à próxima carreira, eu subo uma, duas correntes, viro meu trabalho para o outro lado. Se você quiser fazer todas as carreiras do lado direito, você vai arrematar e vai iniciar aqui desse outro lado, vai ser a mesma repetição. Mas eu vou intercalando, de um lado eu trabalho do lado direito, de outro trabalho do lado avesso. Então, aqui, eu fiz duas correntinhas, faço mais uma para ele não ficar repuxando. Então, aqui, nesse início, eu faço 3 correntes. Laço e venho sobre esse ponto alto, faço um ponto alto. Agora, sem corrente de espaço, eu laço e pulo esse, eu vou contar como esses quadradinhos, eu vou falar quadradinhos sempre que eu tiver esse espaço entre um ponto alto e outro, eu vou contar como um quadradinho, tá? Então, eu pulo esse primeiro, venho aqui dentro do segundo e trabalho 1, 2 e 3 pontos altos aqui dentro. 2 correntes de espaço, venho para o próximo quadradinho, 3 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhando a parte dos leques do meu trabalho. 3, sem corrente de espaço, eu laço, pulo esse ponto alto, venho para o seguinte e vou, aqui como eu tô do lado avesso, eu vou colocar minha agulha lá de trás para frente e não de frente para trás. Então, eu coloco a minha agulha lá de trás, entrelaço aqui na frente e puxo uma laçada lá por trás. Então, esse aqui vai ser o meu relevo. Então, vai ficar o relevo lá do lado direito. Laço, pulo esse quadradinho, venho para o próximo e faço 3 pontos altos aqui dentro. 2 e 3. 2 correntes de espaço, venho para o próximo quadradinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Formei o meu segundo leque, sem corrente de espaço, então eu pulo esse ponto alto e venho no seguinte, esse ponto alto faz parte desse quadradinho que eu trabalhei o leque. Então, como eu tô do lado avesso, eu laço, coloco nesse ponto aqui, eu vou trabalhar sobre esse ponto. Coloco a minha agulha lá de trás para frente, para esse lado onde eu tô, entrelaço lá para trás novamente e puxo uma laçada. Quando eu puxo essa laçada, ele fica um relevo aqui desse outro lado. Trabalho o ponto alto normalmente. Laço, pulo esse quadradinho, vou no seguinte, 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhando desta mesma forma, fazer mais uma vez para não ter dúvida. 2 correntes, vou para o próximo espaço, 3 pontos altos. Formei, então, mais um leque. Sem correntinha de espaço, eu vou entrelaçar o ponto alto. Então, aqui, esse ponto alto faz parte desses que eu trabalhei, os 3 pontos altos, venho para o seguinte, coloco a minha agulha lá de trás, aqui pro meu lado, entrelaço esse ponto e puxo uma laçada aqui por dentro para formar o ponto alto. Eu vou fazer mais uma vez para ficar bem claro essa parte. Então, eu laço, vou trabalhar nesse ponto alto. Coloco a minha agulha lá de trás para frente. Entrelaço, coloco a minha agulha sobre o ponto e passo lá para trás. Tá vendo que o meu fio, meu barbante tá aqui atrás, ó, ficou dessa forma. O ponto, a agulha, e agora eu vou passar, tirar uma laçada por dentro desses pontos. Dessa forma. E tiro o ponto alto normalmente, que ele fica a parte do relevo do lado direito. Laço, pulo um quadradinho, vou para o seguinte e vou trabalhando desta mesma forma até chegar, então, fazer por mais uma vez, quando chegar nessa parte onde eu já tenho esse leque da carreira anterior, eu retorno. Então, finalizando esse leque, esse último leque, eu tenho 1, 2, 3, 4 leques aqui na parte da lateral. Laço e eu tenho mais um ponto alto, que eu vou colocar minha agulha lá por trás, entrelaço ele, laço e faço um ponto alto normalmente, tá? E aqui eu tenho a parte dos leques que eu fiz na carreira anterior, dessa parte oval do meu trabalho.
laço, e aqui eu tenho esses 3 pontos altos sobre cada ponto alto, eu trabalho um ponto alto para cada. E aqui dentro do leque, eu faço um ponto alto, 2 correntes e no mesmo espaço, mais um ponto alto. Laço, e eu tenho esses 3 pontos altos que fazem parte do leque, faço um sobre cada um. Dessa forma, então, aqui eu dou início à parte dos aumentos do meu trabalho. Nesses pontos altos que eu fiz na carreira anterior, eu tenho uma correntinha de espaço. Eu vou trabalhar com uma correntinha de espaço e vou pegar por trás da forma que eu trabalhei aqui. Eu laço, coloco a minha agulha lá por trás, entrelaço esse ponto, passo lá por trás novamente, laço e faço um ponto alto normalmente. Uma corrente de espaço, cheguei no próximo leque. Um ponto alto para cada um dos 3. E no meio, onde eu tenho as 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntes e no mesmo espaço, um ponto alto. Nesse espaço onde eu tenho os 3 pontos altos, um para cada um. Tá ok? Então, eu fiz aqui o meu segundo leque com aumento aqui do lado direito, mostrando como que tá ficando aqui do lado direito. Nota que ele tem esse relevo sobre os pontos altos. Se você quiser deixar sem, você pode deixar sem também. Uma correntinha de espaço, entrelaço esse ponto para formar o relevo, uma correntinha de espaço e vou trabalhar nos leques seguintes, um ponto alto sobre cada um, no espaço das 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, um sobre cada um do leque. Uma corrente de espaço, entrelaço para fazer a parte do relevo no ponto alto, uma correntinha, venho trabalhando o próximo leque. Cheguei aqui desse outro lado, aí eu retorno para não ter dúvida essa parte dos leques da lateral. Finalizei, então, aqui o meu último leque com os aumentos, com os pontos altos entre um leque e outro. E aqui a parte da lateral, eu laço, venho direto sobre esse ponto, pegando lá por trás, para fazer a parte do relevo. Laço, sem correntinha de espaço, eu pulo esse quadradinho, venho pro seguinte, trabalhando 3 pontos altos, aqui eu dou início à parte dos leques. 3 pontos altos, 2 correntes e no próximo espaço do quadradinho, 3 pontos altos. Então, aqui eu só voltei para não ter dúvida, mas vai ser a mesma repetição que eu fiz lá do outro lado. Laço, então, eu pulo esse ponto alto que faz parte desse quadradinho, venho pro seguinte, pegando lá por trás, fazendo o ponto alto em relevo. Laço, pulo esse quadradinho, vou pro seguinte e trabalho os 3 pontos altos do início, a parte dos leques. Então, aqui não tem segredo, tá? Vai trabalhando desta mesma forma, se atentando quais pontos pular, onde que eu vou trabalhar. Quando estiver chegando aqui no final, eu retorno. Então, finalizei. Essa parte faz parte dos aumentos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 leques, da mesma forma que eu tenho desse outro lado. Finalizei, então, nesse quadradinho, nota que eu tenho um espaço, laço e venho sobre esses 2 pontos altos. Um ponto alto no primeiro e um ponto alto alongado nesse segundo, para ficar mais reta essa parte. Deixa ele mais alongado, para dar mais certinho aqui essa parte reta. Para dar início à próxima carreira, então, eu trabalho, como eu tô trabalhando carreira de ida e volta, eu vou virar a minha peça, tá? Eu viro, faço primeiro 1, 2, 3 correntinhas para ficar mais retinha essa parte, retorno. E agora, eu vou trabalhar a peça do lado direito. Laço, venho sobre esse ponto alto e trabalho normalmente. Eu tô fazendo dessa forma com 2 pontos altos nessa parte para ficar mais certinho, tá? Então, aqui eu trabalho ponto alto sobre ponto alto, laço e venho direto para dentro dos leques. Agora, eu trabalho dentro do espaço das correntinhas, o leque. 3 pontos altos.
3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço, 3 pontos altos. A partir dessa carreira já facilita, porque vai ser sempre a mesma repetição, tá? 3 pontos altos, laço sem corrente de espaço. Como eu tô do lado direito, eu vou pegar sobre esse ponto alto daqui, né, de frente para trás, passo a minha agulha para frente, laço e faço um ponto alto normalmente. Então, é um pouquinho diferente quando eu tô do lado avesso, porque a parte do relevo, ele vai ficar todo do lado direito. Então, quando eu tô lá do lado avesso, eu faço um pouquinho diferente. Do lado direito é dessa forma. Laço, venho para dentro do espaço do leque, trabalhando o leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, todos no mesmo espaço, tá? Então, aqui não tem segredo, é a mesma repetição. E aqui onde eu tenho o ponto alto, como eu tô do lado direito, eu coloco a minha agulha, lacei, coloco a minha agulha nesse espaço lá pra trás, entrelaço o ponto, passo pra frente e faço um ponto alto normalmente. Laço e vou dar a sequência, leque aqui no meio do espaço das 2 correntinhas, ponto alto em relevo, leque. Quando estiver chegando nessa parte onde eu tenho os aumentos, eu retorno. Então, eu finalizei todos os leques aqui da parte da lateral até o último ponto alto em relevo. E aqui eu tenho a parte dos aumentos, que vai formar a parte oval arredondada do meu trabalho. Laço sem correntinhas, note que eu tenho esses pontos altos, eu trabalho um ponto alto sobre cada um dessa parte dos aumentos, que no caso eu iniciei com o leque. Um sobre cada um. E aqui no espaço das 2 correntinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto alto, 2 correntes e no mesmo espaço, um ponto alto. Finalizo um ponto alto sobre cada um, que nessa carreira eu tenho 4. Cada carreira que eu for fazer, eu tenho um ponto a mais aqui nessa parte desses leques dos aumentos. Finalizei, então, o primeiro bloco dos aumentos. E aqui eu tenho nessa parte, a parte oval, eu tenho uma correntinha antes e depois do ponto alto. Então, faço uma corrente, vou laçar, né, colocar minha agulha daqui pra trás, passo aqui pro outro lado, faço um ponto alto, como eu tô do lado direito. Uma corrente, inicio o próximo bloco, um ponto alto sobre cada um. Chegando aqui no meio, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no mesmo espaço. Repito, um ponto alto sobre cada um, uma corrente, ponto alto em relevo, uma corrente. E faço a mesma repetição nesses outros blocos, ficando desta forma, ó. Vai ficando a parte dos aumentos dessa forma, até esse último. Inicio a parte da lateral com os leques. Aqui na parte da lateral não tem aumentos, somente nessa parte arredondada. Então, eu chego aqui, sem corrente de espaço, um ponto alto em relevo, venho direto para dentro do leque, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Aqui, na parte da lateral, não tenho correntinha de espaço, antes e depois do ponto alto. Eu venho direto no ponto alto, faço ponto alto em relevo. Venho direto fazendo o leque. Então, eu vou trabalhando desta forma. Quando estiver chegando no último leque dessa lateral, eu retorno. Então, aqui eu finalizei o último leque aqui da parte da lateral, o último leque. E aqui, onde eu tenho esses 2 pontos altos, eu faço um ponto alto no primeiro, laço e faço um ponto alto alongado aqui no segundo, para ele ficar mais reto essa parte. E aqui eu vou trabalhar mais uma carreira com essa cor. No meu caso, conforme eu vou colocar a foto aqui, no meu caso, eu vou trabalhar 2 carreiras de cru e finalizo com essa mesma cor nas últimas carreiras e o bico de acabamento. Então, aqui, dessa cor antes do cru, eu faço mais uma carreira exatamente da forma que eu fiz essa. Mas, eu vou trabalhar do lado avesso. Conforme eu falei, se você for... você quiser arrematar e trabalhar todas as carreiras do lado direito, aí você arremata e você vai iniciar do lado direito. No meu caso, eu faço 1, 2, 3 correntes, viro meu trabalho pro lado avesso. E aqui,
onde eu tenho esse segundo, trabalho um ponto alto normal. Laço, onde eu tenho o leque no espaço das duas correntinhas, eu faço leque sobre leque. A partir dessa carreira, vai ficar bem fácil de fazer esse modelo. Vai mudando as cores, mas vai ser a mesma repetição. Na parte da lateral não tem aumento, somente na parte arredondada. Mas eu vou estar explicando. Então, aqui eu trabalho leque sobre leque. Laço sem corrente. Como eu tô do lado avesso, eu coloco a minha agulha lá de trás para frente, ó. Coloco a minha agulha nesse espaço lá de trás, entrelaço e coloco lá pro outro lado. E faço um ponto alto normal. Se você estiver fazendo do lado direito, você vai colocar a agulha de frente para trás e faz o ponto alto. Como eu tô fazendo do lado avesso, eu coloco a agulha lá de trás para frente e passo lá para trás novamente. Então, se você acostumar a trabalhar dessa forma, é tranquilo, mas é só você treinar conforme eu expliquei ali no início, que dá certinho. Ponto alto em relevo, venho pro meio do leque e trabalho o leque. Normalmente, leque, que são os 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, sobre o ponto alto em relevo, ponto alto em relevo. Porque a parte do relevo, ele precisa ficar somente do lado direito, quando trabalha do lado avesso, um pouquinho diferente, tá bom? Se você quiser deixar sem o relevo, você pode estar deixando também, mas aí não vai ficar esse detalhe. Ponto alto sobre ponto alto, leque sobre leque. Quando eu chegar nessa parte, eu vou explicar essa carreira, eu vou fazer ponto alto em relevo sobre esse último. E aqui onde eu tenho esses aumentos, se você quiser fazer uma marcação, mas eu acredito que é tranquilo. Lateral é os leques, essa parte ele tem mais pontos. Então, finalizei o ponto alto em relevo, já venho direto trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, chegando aqui no meio das duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntes, no mesmo espaço, um ponto alto. Aqui, ponto alto sobre cada ponto alto, uma corrente de espaço, onde eu tenho ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo. Uma corrente de espaço, novamente, ponto alto sobre cada um, no espaço, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, ponto sobre cada um, em todos os 4 blocos de aumento, sempre se atentando para fazer uma corrente antes e depois do ponto alto em relevo, e trabalhando ponto alto em relevo da forma que eu tô do lado avesso. Por toda essa parte dos aumentos, chegando aqui na lateral, leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar aqui no final, eu trabalho ponto alto nesse, ponto alto alongado nesse último, corto, arremato. No meu caso, eu vou trabalhar 2 carreiras com a cor cru, mas eu vou voltar porque eu já vou dar início à parte do encaixe do pé do vaso. Então, aqui, crocheteiras, eu finalizei essa parte, agora eu venho para a parte onde eu faço o encaixe do pé do vaso. No meu caso, eu vou fazer 2 carreiras com a parte dos leques na cor cru. Vai depender se você tá fazendo da mesma cor, se vai continuar da mesma cor, se você vai mudar. Então, vai depender das coisas que você vai utilizar para esse modelo. Eu vou fazer os cordões de correntinhas. Tô aqui desse lado, né? No meu caso, eu vou iniciar com o cordão desse outro lado, com essa parte reta aqui para minha esquerda. Coloco normalmente, eu tenho esses 2 pontos altos, eu venho sobre esse último e faço um ponto baixíssimo aqui e pego a alcinha de trás, prender o barbante da mesma forma que eu sempre inicio. Depois eu faço o arremate aqui no final. E eu faço um total de 28 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E cuidar para esse cordão não ficar muito solto e nem tão apertado. Ele precisa ficar de uma forma equilibrada, para que ele não fique, se ficar muito repuxado, ele vai ficar puxando para dentro, se ele ficar muito solto, ele vai ficar sobrando para fora, então precisa firmar um pouquinho mais os pontos, se você tem o ponto mais solto. Eu faço um total de 28
Esse primeiro cordão, eu faço 28 correntinhas, chego no final, corto, faço um arremate, faço um nozinho, aí eu venho para esse outro lado, tá bom? Finalizo primeiro esse cordão, aí eu retorno. Finalizei, então, esse lado, agora eu viro meu trabalho, noto que eu tô aqui do lado direito, tenho a minha base, tá do lado direito. Eu vou colocar novamente nesse primeiro ponto alto, da mesma forma. Então, coloco o meu barbante e faço as 28 correntinhas, aí eu retorno pra gente dar sequência. Finalizado, então, as 28 correntinhas, eu laço e conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu volto, faço um ponto alto. Quando eu volto, eu já fico com um total de 2 pontos altos. Agora, eu laço e nesse primeiro espaço, eu faço uma correntinha. Laço e conto 1, 2. Na terceira correntinha, eu coloco 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Na próxima correntinha, eu faço um ponto alto sozinho. Aqui então, eu vou fazer o contrário, eu faço um ponto alto sozinho, duas correntes, e 2 pontos altos juntos na próxima correntinha, para que o leque fique mais aberto. Então, só corrigindo essa parte. Fica dessa forma. Laço sem corrente de espaço, pulo 1, 2, na terceira correntinha, faço um ponto alto. Laço, pulo 1, 2, na terceira correntinha, inicio o leque. Então, eu faço 2 pontos altos nessa correntinha, na próxima, um ponto alto. 2 correntes, venho para a próxima correntinha, 2 pontos altos no mesmo espaço. Na próxima correntinha, um ponto alto sozinho. Formei o meu segundo leque. Agora, eu laço, pulo 1, 2, na terceira correntinha, faço um ponto alto. Laço, conto 1, 2, na terceira correntinha, vou fazer o leque. Então, eu faço os 2 pontos altos juntos. Na próxima correntinha, um ponto alto sozinho. 2 correntes de espaço, venho para a próxima correntinha. 2 pontos altos. E na próxima correntinha, um ponto alto, tá? Então, fica dessa forma, eu fico um total de 3 leques nessa parte, inicio com os 2 pontos altos, e aqui entre os leques eu tenho um ponto alto. Notem que eu tenho uma correntinha, tenho espaço de uma correntinha. Eu laço, e como eu já tô me aproximando aqui, eu já venho sobre o ponto alto. Então, eu faço um ponto alto sobre esse primeiro, um ponto alto sobre esse segundo. Então, essa parte vai ficar dessa forma. Laço, e agora eu venho trabalhando leque sobre leque. Nesse espaço das 2 correntinhas, eu faço 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes. No mesmo espaço, 3 pontos altos. Então, aqui, a partir dessa parte, desse leque, já vai ficando bem fácil, porque eu já tenho a base da carreira anterior. Sem corrente de espaço, como eu tô do lado direito, coloco a minha agulha aqui, de frente para trás, passo lá para frente novamente, e faço um ponto alto em relevo. Laço, inicio leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, e aqui nessa parte que eu tenho os aumentos, a mesma repetição. Ponto alto sobre cada ponto alto no espaço das correntinhas. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, e venho trabalhando ponto sobre ponto, e aqui nessa parte dos aumentos eu trabalho uma correntinha antes e depois, e aqui sobre o ponto alto em relevo, eu trabalho ponto alto em relevo por toda essa parte, chegando aqui na lateral, a mesma repetição, e quando chegar desse outro lado, nesse cordão de correntinhas, eu retorno. Então, feito toda essa carreira, ficou dessa forma,
E chegando aqui no último leque aqui dessa outra lateral, eu tenho o cordão das correntinhas. Da mesma forma que eu fiz aqui desse outro lado, eu vou repetir. Então, eu laço, eu tenho esses 2 pontos altos, eu faço um ponto alto sobre o primeiro e um ponto alto sobre o segundo, dessa forma, tá? Agora, da mesma forma que eu fiz desse outro lado, eu pulo uma correntinha, vou para a seguinte, eu faço 2 pontos altos juntos. E na próxima correntinha, um ponto alto sozinho. 2 correntes de espaço, na próxima correntinha, um ponto alto sozinho e 2 juntos. Eu tô fazendo dessa forma para esse leque ficar um pouquinho mais aberto e ele não ficar repuxando, tá? Então, eu tô dando preferência para fazer dessa forma. Aqui, quando eu comecei a fazer esses leques, não sei se você vai lembrar na primeira aula, eu fiz aqui um ponto alto sozinho, 2 juntos, 2 correntes, 2 pontos altos juntos, um sozinho. E aqui eu tô fazendo ao contrário, para que ele fique mais aberto e não fique repuxado. Então, são algumas técnicas que eu vou usando, vou adaptando para que dê certo o nosso trabalho. Agora, eu laço, pulo 1, 2 na terceira correntinha, faço um ponto alto. Laço, pulo 1, 2 na terceira correntinha, inicio a parte do leque. Então, eu inicio com 2 pontos altos no mesmo espaço. Na segunda correntinha, um ponto alto. 2 correntes, vou para a próxima correntinha, um ponto alto e na seguinte, 2 pontos altos no mesmo espaço. Laço, conto 1, 2 na terceira, um ponto alto. Laço, 1, 2 na terceira, 1, 2 pontos altos. Na próxima, um ponto alto, 2 correntes. Venho para a próxima correntinha, trabalho um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo espaço. 1 e 2. Laço, pulo 1, 2 na terceira correntinha, um ponto alto. E aqui, a minha última corrente, um ponto alto também. Então, finalizo com 2 pontos altos, da mesma forma que eu iniciei desse outro lado. Subo 2 correntes, viro meu trabalho para o lado avesso e vou retornar fazendo a próxima carreira. Laço, venho sobre o ponto alto. Laço, e agora eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, agora eu trabalho no meio desse leque da carreira anterior, fazendo os pontos altos nesse espaço das correntinhas. Então, eu faço 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo espaço, 1, 2, 3 pontos altos. Então, agora eu faço leque sobre as 2 correntinhas do leque da carreira anterior, laço, e aqui eu vou trabalhar o ponto alto em relevo. Como eu tô do lado avesso, eu coloco a minha agulha lá de trás, passo aqui pro meu lado e passo lá para trás novamente a agulha e tiro uma laçada, formando o ponto alto em relevo aqui do lado avesso, tá? Aqui do lado direito. Laço e vou seguir trabalhando leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto em relevo, leque sobre leque. Quando chegar aqui nesses 2 pontos altos, eu retorno. Chegando, então, aqui nessa parte onde eu tenho esses 2 pontos altos, fiz o leque. Agora, eu laço e venho nesse espaço bem no meio deles e trabalho um ponto alto. Vou deixar somente um ponto alto aqui nesse espaço para dar certo nas próximas carreiras. Eu vinha trabalhando 2 para dar certo essa lateral, ficar mais retinha. E aqui, a partir dessa, eu vou trabalhar bem no meio desses 2 pontos altos, um ponto alto normal por enquanto. Laço, e aqui no leque, eu inicio a parte de leque sobre leque,
ponto alto em relevo sobre cada ponto alto em relevo por toda essa lateral. Lembrando que eu tô do lado avesso, eu preciso colocar minha agulha lá de trás pro meu lado. Chegando aqui na parte dos almendos, ponto alto sobre ponto alto, no meio, onde eu tenho as correntinhas, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Ponto sobre ponto, chegando aqui, lembra que eu tenho uma correntinha de espaço antes de fazer a parte antes e depois do ponto alto em relevo, tá? Vou fazendo essa mesma repetição, chegando aqui desse outro lado, a mesma repetição e aqui também. Lembrando que aqui onde eu tenho esses dois pontos altos, bem no meio deles, eu vou trabalhar apenas um ponto alto e sigo normalmente, conforme eu fiz no início. Quando chegar aqui no final, vou fazer o leque e aqui ponto alto sobre cada ponto alto desses dois, corto, arremato o barbante na cor cru e no meu caso eu retorno com a cor rosa, né, que no meu caso é esse malva, para dar início à próxima carreira. No meu caso, eu vou fazer uma quantidade, mas você pode estar aumentando ou diminuindo a quantidade de pontos, dependendo também do tamanho do tapete da pia. Geralmente eu faço o tapete da pia, o tapete do vaso com a mesma largura, então é importante fazer a mesma quantidade de carreiras. No meu caso, eu fiz 5 carreiras dessa parte em rosa, depois que eu finalizei a segunda carreira em cru, tá? Eu finalizei 2 carreiras na cor cru e 5 carreiras com a mesma repetição. Então, você pode finalizar aqui e dar início à próxima carreira, conforme eu tô explicando aqui. Antes do bico, eu fiz 5 carreiras. Então, você pode estar finalizando, corta, arremata e volta com a cor que você escolheu. Nesse caso, você está fazendo da mesma forma que eu tô fazendo, né? Dividindo, fazendo essas 2 carreiras, senão só continua. No meu caso, eu faço 5 carreiras na cor malva, da mesma forma, lateral, ponto alto sobre ponto alto em relevo, leque sobre leque. Aqui na parte dos aumentos, ponto alto sobre ponto alto, onde eu tenho as 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntes, ponto alto no mesmo espaço, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto alto em relevo, uma corrente, inicio a parte dos aumentos. Na parte da lateral, a mesma repetição, então não tem o porquê eu tá voltando, fazendo, repetindo, porque vai ser a mesma sequência. Então, quando eu finalizar 5 carreiras da cor malva, né, que aqui eu já iniciei a segunda carreira com a cor cru, iniciei a segunda, quando eu finalizar essa segunda carreira só uma observação cru, aqui, eu faço se na quarta e na quinta carreira você achar que tá ficando meio abadado, você pode colocar ali antes e depois do ponto alto em relevo, você pode estar colocando, deixando sem a correntinha de espaço, então você pode estar fazendo essas adaptações também. Então, aqui, crocheteira, finalizando a nossa quinta carreira depois dessas carreiras em cru. E aqui, nessa parte, na última carreira, se você achar que tá ficando um pouco embabadado, você pode deixar sem correntinha antes e depois desse ponto alto em relevo, tá bom? Então, você pode estar fazendo os ajustes aqui, o importante é ficar o mais reto possível. E aqui, pro tamanho que eu tô fazendo, eu vou iniciar a parte do bico de acabamento. Então, eu finalizei, nota que aqui ele fica bem reto, fazendo os 2 pontos altos aqui no início e no final da carreira. Fiz 2 no início e aqui, quando tô finalizando também, eu fiz 2 pontos altos, ele fica certinho, não tá repuxando, não tá embabadado. Então, é importante seguir o máximo possível a videoaula e também ir fazendo os ajustes conforme a tensão do seu ponto. Aqui no meu caso, eu tô do lado direito e eu vou continuar. Finalizei com os 2 pontos altos, fazendo pontos baixos aqui para fazer a parte do acabamento, indo para dentro do encaixe do pé do vaso, para depois eu vir com a carreira do bico de acabamento sobre os leques. Então, aqui eu fiz o ponto alto, 2 pontos altos para finalizar, faço uma correntinha e venho trabalhando de lado nesses pontos agora. Nota que eu tenho os pontos altos, eu entro nesse espaço desse último ponto alto aqui dentro e faço 1,
2 pontos baixos. Venho para o seguinte, 2 pontos baixos. Nota que eu entro aqui dentro do espaço, eu não trabalho sobre o ponto alto, é no espaço mesmo. Venho para o seguinte e vou trabalhando desta forma. Se você achar que tá ficando repuxado, deixa o ponto um pouquinho mais solto. Tá sobrando, aperta um pouquinho o ponto. Então, você precisa ir ajustando conforme a tensão dos seus pontos. Fiz os pontos baixos, aqui eu tenho essa carreira, essas duas carreiras de pontos na cor cru, eu trabalho 2 pontos baixos também. Aqui sobre esse último também, ele fica dessa forma. Fica assim. Agora, eu faço uma corrente e no mesmo espaço que eu trabalhei os 2 pontos baixos, eu faço mais um ponto baixo, que ele vai ficar como se estivesse sobre esse ponto. Agora, eu vou virar e essa parte fica para dentro do encaixe do pé do vaso. Aqui, sobre esse ponto alto, coloco a minha agulha, faço um ponto baixo. Aqui eu tenho esse espaço das correntinhas, eu trabalho dentro desse espaço. Eu tenho 2 correntinhas aqui, eu faço um ponto baixo. Aqui eu tenho essa parte dos leques, eu trabalho bem aqui no meio, mais um. Então, eu vou ajustando para não ficar repuxado essa parte. Aqui na direção do meio do leque, faço mais um ponto baixo. E aqui, nesses 3, eu vou fazer por 2 vezes um ponto baixo. Um ponto baixo para cada. Então, por 2 vezes eu faço essa repetição. Aqui eu tenho esse espaço das correntinhas. Lembra que eu fiz o ponto alto e pulava as correntinhas e no terceiro dava início à parte do leque. Eu faço apenas um ponto baixo nas correntinhas. Aqui na direção desse ponto alto, um ponto baixo também. Nesse espaço das correntinhas, eu faço apenas um. Nota que eu tô colocando a minha agulha por dentro das correntinhas e não no espaço, para ele ficar tudo na mesma direção, na mesma altura. E aqui eu vou seguindo, ó. Eu tenho a parte do leque, lembra que eu tenho 3 pontos, eu vou trabalhar por 2 vezes ponto baixo. Aqui, na direção do meio, um ponto baixo, e vou seguindo desta mesma forma. Aqui, mais um. E nota que aqui eu tenho o ponto alto, eu trabalho um ponto baixo antes, um ponto baixo na direção do ponto alto, e vou trabalhando desta forma até chegar nesse espaço. Então, eu trabalho somente na direção desse leque, aí eu retorno. Finalizei, então, essa parte com os pontos baixos e eu trabalhei até a direção desse leque. Aqui eu fiz 2, aqui bem no meio eu fiz mais um e aqui eu fiz mais 2. Note que eu tenho essas correntinhas, depois desse leque eu pulo essas correntinhas e venho trabalhando essa outra parte do encaixe. Então, eu pulo essas correntinhas e aqui, nota que eu tenho esses pontos altos, eu vou trabalhar de lado sobre esse último aqui eu faço 1, 2 pontos baixos, dessa forma. E aqui eu tenho esses outros pontos altos, eu trabalho de lado, 1, 2, no seguinte, 1, 2. No próximo, 2 também. Então, ele fica dessa forma, nota que ele fica mais, esse canto aqui não fica repuxando e não fica sobrando pontos. Aqui, eu tenho esses pontos altos. Aqui vai depender muito da tensão do seu ponto também. Você vai trabalhar, no meu caso, eu vou trabalhando ponto baixo sobre cada ponto alto. Nota que eu tenho esse de lado, aqui já dou início à parte dos pontos altos. Eu trabalho um sobre cada um. Se você achar que tá ficando embabadado, você pode pular algum ponto para ele ficar bem retinho. Ou ao contrário também, se estiver ficando repuxado, você pode aumentar. Eu vou trabalhar um sobre cada um desses pontos altos até esse último. E dou início à parte onde eu tenho esses pontos altos de lado, trabalhando 2 pontos altos para cada um desses pontos altos de lado, até esse penúltimo, aí eu retorno. Chegando aqui desse outro lado, voltando aqui nessa parte onde eu iniciei, eu trabalhei então por 1, 2, 3, 4 pontos altos de lado.
Aqui vai ser a mesma repetição, então, eu tenho 1, 2, 3, e vou trabalhar até o último ponto alto de lado, dessa forma. E da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, quando eu viro, note que eu tenho essas correntinhas antes de iniciar a parte do leque. Então, pulo essas correntinhas e venho diretamente aqui onde eu tenho o leque, fazendo um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo também. Aqui na direção do meio do leque, eu trabalho um ponto baixo, e aqui onde eu tenho esses pontos, eu trabalho por 2 vezes ponto baixo. Aqui no espaço onde eu tenho antes e depois do ponto alto, eu trabalho apenas um ponto baixo. Na direção do ponto alto, ponto baixo. Nas correntinhas, apenas um. E aqui, eu inicio a parte dos leques. Então, eu tenho os leques, eu tenho esses 3 pontos altos, eu faço 2 pontos baixos. No meio, mais um. Na parte do leque, 2. Aqui no espaço das correntinhas, 1. Na direção do ponto alto, 1. Até chegar aqui nesse último, aí eu retorno. Então, chegando aqui nessa parte do encaixe do pé do vaso, trabalhei, então, sobre esses 2 últimos pontos altos, um ponto baixo sobre cada um. Agora, eu faço uma corrente e entro com a minha agulha nesse espaço de lado desse ponto alto. E faço 1, 2 pontos altos. No próximo de lado, novamente, 2 pontos baixos, no caso, né? 2 pontos baixos aqui, 2, e vou descendo, seguindo esta mesma repetição, 2 pontos baixos sobre cada ponto alto aqui de lado, quando chegar nesse último, eu retorno. Então, eu cheguei até o último ponto alto, trabalhando os pontos baixos de lado, faço uma corrente e venho sobre esse ponto alto seguinte e faço um ponto baixo. Aqui, eu vou trabalhar a parte do bico de acabamento sobre cada leque. Aqui no canto ainda, eu tenho essa correntinha que eu fiz, uma correntinha de espaço somente para dar início à parte dos leques. Eu pulo essa correntinha e venho direto para os pontos altos do leque. Então, eu tenho 3, faço 1, 2, 3 pontos baixos, um ponto baixo sobre cada um. Agora, aqui nesse espaço das correntinhas, eu coloco a minha agulha dentro e faço um picô. 1, 2, 3 correntes. Venho aqui embaixo, pegando essas 2 alcinhas, ponto baixo. Agora, eu venho sobre os pontos altos. Então, eu tenho 3, trabalho um ponto baixo sobre cada ponto alto do leque. Então, ele vai ficando dessa forma. Se você achar que tá ficando repuxado aqui, você pode colocar mais um ponto baixo antes de iniciar os pontos sobre o leque, mas no meu caso, tá certinho. Pulo esse ponto alto em relevo, não trabalho sobre ele e venho direto sobre os pontos altos do próximo leque. Então, faço um ponto baixo sobre cada um desses 3. No espaço das correntinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo e um picô. 1, 2, 3 correntes, volto aqui pegando as 2 alcinhas, ponto baixo. Venho direto sobre os pontos altos do leque, trabalhando um ponto baixo sobre cada um. Então, formei o meu segundo grupo. E faço esta mesma repetição até esse último leque da lateral. Quando chegar nessa parte onde eu tenho os aumentos, eu retorno. Então, chegando aqui nessa parte onde eu tenho os aumentos, ficou dessa forma a parte dos bicos sobre o leque, os leques da parte da lateral. Aqui, eu faço um pouquinho diferente. Aqui, nessa parte dos aumentos, eu faço um pouquinho diferente. Então, trabalhei ponto baixo sobre cada um desse último leque. Agora, eu laço, pulo esse ponto alto em relevo, pulo esse próximo ponto alto e venho para o seguinte e faço 1, 2 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3 correntes, e aqui eu venho de lado nesse segundo ponto alto desses 2 e faço um ponto alto, dessa forma.
Laço, volto nesse mesmo espaço que eu fiz esses 2 primeiros pontos altos e faço 2 pontos altos também. Então, aqui eu formo um grupo de pontos altos, ele forma um bico que vai ficar na altura do bico da lateral. Então, fica dessa forma. Agora, eu pulo 1, 2, no terceiro, faço um ponto baixo, laço, conto 1, 2, no terceiro, trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço, 1, 2, 3 correntes, laço e de lado, entro com a minha agulha nesse espaço, faço um ponto alto. Aqui no mesmo espaço que eu fiz esses 2 primeiros pontos altos, eu trabalho mais 2 pontos altos nesse espaço. Pulo 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Então, aqui eu fiz por 2 vezes esse bloco. E aqui eu tenho 2 pontos altos e já cheguei no meio da parte dos aumentos, onde eu tenho essas 2 correntinhas. Eu pulo esses 2 e aqui dentro, que fica bem no meio desse bloco, eu vou trabalhar um pouquinho diferente. Eu laço e faço 3 pontos altos nesse espaço. 2, 3. 1, 2, 3 correntes e de lado, nesse último ponto alto, eu trabalho mais 2 pontos altos. Então, com as correntinhas, fica um total de 3 de lado. Laço e volto nesse mesmo espaço e faço 3 pontos altos. Eu preciso fazer um ponto alto a mais nessa parte para ele não ficar repuxando. Como é a parte bem do centro desses blocos, se eu fizer apenas 2, conforme eu venho trabalhando na lateral, ele vai ficar repuxando. Então, eu finalizei essa parte do bico e venho, conto aqui 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, no terceiro, 2 pontos altos, inicia a parte dos blocos novamente da lateral. 1, 2, 3 correntes de lado, nesse ponto alto, faço um ponto alto. Laço, no mesmo espaço que eu fiz esses 2, eu faço mais 2 pontos altos. Então, formei esse grupo. Agora, eu pulo 1, 2, no terceiro, faço um ponto baixo. Laço, pulo 1, 2, no terceiro, faço 2 pontos altos, eu vou dar início ao próximo grupo. 1, 2, 3 correntes de lado, um ponto alto. No mesmo espaço que eu trabalhei esses 2, eu faço 2 pontos altos, então, eu formei mais um grupo. Então, cada bloco desses pontos, eu trabalho 2 grupos e um aqui no meio. Nessa outra lateral, 2 grupos, e aqui onde eu tenho a passagem, onde eu tenho essa carreira de ponto alto em relevo, essa passagem desse bloco para esse, então, aqui eu tenho esse ponto alto, sobre o ponto alto em relevo, eu faço um ponto baixo, laço, pulo 1, no seguinte, eu inicio fazendo os grupos. Então, aqui nessa parte vai ficar dessa forma, tá? Se você achar que tá ficando meio que embabadado, faz por uma vez essa parte. Aqui, ao invés de colocar um ponto baixo sobre o ponto alto em relevo, você pode colocar um ponto baixíssimo, que daí ele vai ficar mais juntinho também, e ele não corre o risco de ficar embabadado essa parte. Laço, pulo um ponto alto, venho para o seguinte já, inicio o bloco. Então, 1, 2 pontos altos no mesmo espaço, 1, 2, 3 correntes, venho de lado nesse ponto alto, um ponto alto. Aqui nesse mesmo espaço, trabalho 2 pontos altos juntos. E inicio normalmente, pulando 1, 2, no terceiro ponto baixo. Pulo 1, 2, no terceiro, inicio os grupos de 2 pontos altos, 3 correntes, trabalho mais um de lado, mais 2 no mesmo espaço, pulo 1, 2, ponto baixo. 1, 2, cheguei na parte central do grupo, eu vou fazer essa repetição.
3 pontos altos no mesmo lugar, 3 correntes, 2 pontos altos de lado, volto e faço 3 pontos altos. Lembrando que aqui na ponta, sempre que eu tiver esse espaço das 2 correntinhas, eu faço com 3 pontos altos. E aqui, nessas outras, na parte das laterais de cada grupo, eu faço apenas 2 pontos altos para formar o grupo. E aqui, onde eu finalizo um bloco e inicio outro, notem que eu vou pular apenas um ponto alto e faço um ponto baixíssimo ou baixo aqui sobre esse ponto alto de relevo. Para dar início ao próximo, eu pulo apenas um. Então, são regrinhas aqui que você pode estar voltando, se tiver dúvida, mas vai ser a mesma repetição por toda essa parte onde eu tenho os aumentos. Quando chegar nessa parte, eu retorno para mostrar como que eu faço, finalizo essa parte, inicio a parte dos legs aqui nessa lateral. Então, finalizando toda essa parte onde eu tenho a parte dos aumentos, chegando aqui nesse canto, notem que da mesma forma que eu iniciei lá do outro lado, eu pulei um ponto alto em relevo e mais um, e já vim aqui no próximo fazendo a parte do bloco. Aqui é a mesma coisa, eu finalizei com o bloco, eu tenho um ponto alto de espaço normal e um ponto alto em relevo, e venho aqui sobre esse primeiro bloco do leque da carreira anterior e vou trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto alto do leque. Então, aqui 3, entro nesse espaço, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, venho aqui embaixo, pegando as 2 alcinhas, ponto baixo. Nos outros pontos do leque, um ponto baixo sobre cada ponto alto. E aqui eu vou trabalhar a mesma repetição, eu pulo o ponto alto em relevo, venho direto sobre os pontos altos do leque, trabalhando um sobre cada um, e no meio um ponto baixo, o picô, e já inicio um ponto baixo sobre cada ponto alto do restante do leque, por toda essa parte. Quando estiver finalizando aqui, eu vou fazer os pontos baixos sobre esse último leque e venho aqui onde eu tenho esse ponto alto, eu fecho com ponto baixíssimo, aqui onde eu iniciei, corto, arremato, está finalizado o nosso tapete do pé do vaso, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, e eu vou deixar aqui na descrição as outras peças desse jogo de banheiro romano. Até mais!